Você sabia que por conta de vazamento de dados, é muitos bandidos, golpistas, eles abriram contas bancárias em nome de terceiros? Imagina lá você que sempre se cuidou, sempre teve cuidado aí com os seus dados. Aí uma instituição como o banco ou qualquer outra teve os dados ali vazados. Então, seu CPF parou na mão de bandido ou algumas outras informações. Esse bandido, com essas informações na mão, começa a abrir contas bancárias no seu nome. Isso não é alucinação da minha parte, não. Isso aconteceu. E por isso, motivou ao Banco Central a criar um mecanismo que impede terceiros de abrir conta no seu nome. Então, você vai aprender sobre o BC Protege. Eu vou te ensinar a como proteger o seu CPF e ficar imune aí a esse tipo de risco. O objetivo da live de hoje é proteger o CPF através do BC Protege Mais, tá? Tem um maisinho no final aqui. Se eu não estou enganado, tem um sinalzinho de mais. E aí, para a gente poder dominar esse assunto, e é bem rápido, você vai entender o que é o BC Protege Mais. Você vai entender como ativar e como desativar esse recurso, tá? E por que você desativaria? Você vai entender também, tá? Existe uma situação para você poder alterar ali, tá bom? Galera, então vamos falar aqui primeiro do BC Protege Mais, tá? O que é esse recurso aí? Basicamente, o Banco Central ele criou um mecanismo que bloqueia novas contas no seu nome. Então, o que isso quer dizer, gente? Se você ativar essa bolinha lá no Banco Central, o que vai acontecer? Vai acontecer que nem você e nem outra pessoa vai conseguir abrir contas, novas contas. Então, ninguém vai poder abrir uma conta por você, nem você mesmo. Vou dar um exemplo. Isso aqui é a parte mais importante da aula, porque ativar e desativar é muito simples. Eu tinha que abrir uma conta empresarial no C6 Bank, tá? E eu tentei. Quando eu tentei, o banco me avisou, Diogo, você não consegue abrir nova conta porque o BC Protege Mais está ativado. Basicamente, antes disso, né? Eu tinha ido no BC Protege Mais, marcado uma bolinha lá para não abrir novas contas. É exatamente isso, gente. Ele impede novas aberturas de contas no meu nome. Então, se o bandido tiver todos os meus documentos, tentar ir no banco, ele não vai conseguir. Isso é bom e isso é ruim, né? É bom porque ninguém consegue abrir no meu nome. Mas o ruim é que eu também não consigo abrir novas contas. O que eu tenho que fazer? O que eu tive que fazer para poder dar prosseguimento à abertura de conta? Eu tive que ir no BC Protege Mais, desativar a bolinha para aí sim conseguir fazer a abertura de conta, tá? Então, o BC Protege Mais é um bloqueio para não abrir novas contas bancárias no seu nome. Ficou entendido isso? Tá combinado? É um recurso do Banco Central e ele foi feito para impedir aberturas de contas no seu nome. Agora, galera, seguinte, como é que eu faço para ativar, para impedir que abram novas contas no meu nome, tá? Então, vou fazer todo o caminho aqui, tá bom? Vou abrir aqui primeiro o Google Chrome, tá? Se você tiver no seu iPhone, você vai abrir o Safari, tá bom? Então, vou tocar. Já tô tendo o BC Protege Mais aqui, mas vou voltar para a gente poder fazer do começo. O primeiro passo aqui, tá, gente? Para poder ativar isso, eu tenho que abrir o BC Protege Mais. Vou tocar no Google Chrome ou no Safari, se você tiver no iPhone. Toco na barra de pesquisa, tá? E vou digitar BC. Deixa eu tocar. BC Protege Mais.
Ali, ó, BC Protege Mais. Quando você digita, né, e toca, você vai tocar aqui, ó, em BC Protege Mais, que é do Banco Central. Tá bom, gente? Vou dar um toque. Quando você faz isso, o que você tem que fazer agora? Você vai tocar em Fazer Login. E aqui que está o grande problema para a maior parte das pessoas. Então, eu vou tocar aqui, vou colocar meu CPF, não vou mostrar, obviamente. Vou colocar minha senha. E vou tocar em Entrar. Depois que você acessa, olha só que belezura. Abri aqui. Estou no BC Protege Mais, tá vendo? No meu Banco Central. Aqui, ó, meu Banco Central, meu BC. Aí, eu deslizo a janela de baixo para cima aqui, ó. E você vai tocar o que aqui, ó? Ó, tá vendo que proteção ativada? Ninguém pode pegar aqui e abrir contas no meu nome, tá? Aí eu vou tocar em gerenciar proteção. Deixa eu ver se tem alguma informação. Não, não tem nenhuma informação relevante, não. Aí eu coloquei lá gerenciar proteção, deslizei a janela. Aqui tem uma bolinha, gente, ó. Proteção ativada. Tá? Então, você vai lá e vai... Se tiver marcado assim, significa que está ativado. Se tiver desmarcada, significa que está desativada. Vou desmarcar aqui, ó. Aí ele está pedindo para desmarcar. Eu não vou mostrar agora, né? Eu vou desativar e depois faço com vocês como ativar. Pera aí. Tá lá. Então, olha lá, a proteção está desativada. E vou fazer desde o começo para a gente poder aprender direitinho. Então, como é que eu faço para ativar o BC Protege Mais e impedir que outras pessoas abram contas no meu nome, tá? Vamos lá. Primeiro passo. Abro o Chrome. Se for iPhone, você vai abrir o Safari, tá? Quem tem iPhone sabe que tem um íconezinho Safari. E aí depois eu vou dar um toque aqui, ó, na barra de pesquisa, tá bom? Toquei. E vou digitar BC Protege Mais. Opa, Protege Mais. Quando eu digito aqui, ó, aparece aqui embaixo, vou dar um toque. E vai aparecer aqui o link, ó. É só você prestar atenção se é do Banco Central mesmo, tá? Vai tocar nesse link aqui do Banco Central. Ali, ó, bcb.gov.br. Vou tocar. E aqui tem que tocar em Fazer Login. E ele vai pedir seu CPF, tá? E depois coloca a senha, tá bom? Lembrando que vai ter apostila, eu vou mandar para vocês, tá? Então, fica mais fácil depois de gravar os passos, tá bom? Toco e vou colocar aqui meu CPF. Depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Eu deslizo a janela de baixo para cima. E vou na opção, ó, tá vendo aqui? Proteção desativada. Eu toco em gerenciar a proteção. Toco. Deslizo a janela novamente. E ativo a bolinha. Proteção desativada, tá? Deseja ativar a proteção para contas, né, abertura e inclusão? Sim. Acabou. Proteção ativada, gente. Tá bom? Galera, eu repeti 2 vezes como ativar a proteção do BC Protege. Mas vamos supor que você tenha que abrir uma nova conta. Então, se você tem que abrir uma nova conta, você precisa voltar aqui e desativar o BC Protege Mais. Senão, o banco não vai conseguir abrir essa conta. Tá? E aí, Diogo, como é que eu faço para desativar? Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você vai abrir o Chrome, vai acessar o BC Protege Mais, vai fazer login e vai ter um botãozinho lá para gerenciar. Vou mostrar para vocês agora como desativar para abrir uma nova conta. E depois que abrir a nova conta, você ativa de novo para não abrirem, tá bom? Novas contas no seu nome. Então, como é que eu faço para desativar o BC Protege Mais, caso você tenha que abrir uma nova conta? Então, eu vou abrir o Chrome.
Lembrando que o BC Protege Mais, ele impede novas aberturas. Por isso você precisa desativar se você quiser abrir alguma conta. Então vou digitar lá em cima BC Protege Mais. E vou tocar aqui, ó, BC Protege Mais do Banco Central. Toco aqui em fazer login. Coloco o meu CPF. E depois de eu colocar o meu CPF, eu vou colocar minha senha. Ok. Depois eu deslizo a janela de baixo para cima. E você vai ver que a proteção está ativada. Para eu poder desativar, eu dou um toque. Deslizo a janela de baixo para cima novamente. E desativo a bolinha. Tá? Marca a opção por tempo indeterminado. E toco em finalizar edição. Ou seja, eu alterei e ele vai informar que a proteção está desativada. Tá? Agora, uma coisa muito importante, tá? Eu tenho que saber sair com segurança do Banco Central. É só tocar nesse bonequinho aqui em cima e depois tocar em sair do sistema. Aí eu vou tocar em sair do sistema, acabou, tá? Eu vou fazer mais uma vez como desativar. Eu vou abrir o Chrome. Vou tocar na barra de pesquisa. Vou digitar BC Protege Mais. Vou tocar no link. Depois toco em fazer login. Coloco o CPF. Coloco a minha senha do Gov. E aí agora, depois de colocar a senha do Gov, eu deslizo a janela de baixo para cima. E você vai ter aqui a opção de BC Protege Mais. Toco em gerenciar a proteção. Continuo deslizando o dedo de baixo para cima. E aqui, ó, vai estar com a bolinha. Então, deixa eu ver aqui se vocês entenderam. Tá vendo que a minha está desativada? A minha está desativada. A proteção está desativada. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Se eu for no banco agora, eu consigo ou eu não consigo abrir novas contas? Do jeito que está aqui. Vou no banco, eu consigo ou não consigo abrir novas contas? Nova conta bancária, tá? Em qualquer banco, tá? Coloquem, por favor. Vamos ver se vocês entenderam. Quando a proteção está desativada, eu posso ou eu não posso abrir uma nova conta? Muito bem. Certo. Todo mundo está falando que consegue. Beleza. Exato. Então, consegue. Quando está com a proteção desativada, consegue abrir a conta. Qual é o problema de poder abrir conta, gente? Qual é o problema de poder abrir conta? O problema é que o bandido também consegue abrir conta no seu nome. Esse é o grande problema. Por isso que ele está falando que a proteção está desativada. Tá? Então, o bandido pode abrir conta no seu nome também se ele tiver os documentos lá. Excelente. Agora, e se eu marcar essa bolinha? Vou marcar a bolinha aqui. Vou marcar a bolinha e vou proteger a minha conta. Ele vai perguntar assim, ó. Deseja ativar a proteção para a conta? Eu vou tocar em sim. Ele está falando aqui agora. Espera aí, deixa eu colocar ali. Eu ativei a proteção. Eu ativei a proteção. Eu consigo, gente, abrir conta no meu nome? Eu, Diogo, consigo abrir conta no meu nome? Vou no banco agora, quero lá no Itaú abrir uma conta nova para mim. Uma poupança, uma conta corrente, uma conta conjunta. Eu consigo abrir, gente?
como tá aqui agora, não consegue abrir. Por quê? Porque é exatamente isso, gente. O Banco Central, ele tranca e novas contas não conseguem ser abertas quando a proteção está ativada. Isso impede que bandidos abram conta no seu nome. Por quê? Porque até você está impedido de abrir contas. Então o bandido não vai conseguir pegar empréstimos, ele não vai conseguir abrir uma conta poupança, ele não vai conseguir. Então, se você não tem pretensão, se você não tem pretensão de abrir novas contas no seu nome agora, você deve tocar nessa bolinha aqui. Você tem que trancar para ninguém, nem você, abrir contas no seu nome. Tá? Porque às vezes, vamos ser sinceros aqui, às vezes não é nenhum bandido fora do banco, não. Às vezes o bandido está dentro do banco. Um gerente que quer bater uma meta. E ele vai lá e abre contas no seu nome. Tá? Então, as contas que já estão no seu nome, elas não vão ser prejudicadas. As contas novas que não vão poder ser abertas depois que você protege aqui. Entendido, pessoal? Então, eu vou fazer assim, um overview aqui do que você aprendeu. Você aprendeu o que é o BC Protege Mais. E você sabe agora que é uma proteção para impedir aberturas de contas no seu nome. Não é isso? Vou colocar bonitinho aqui para ficar legal. É impedir que tenha aberturas de conta no seu nome. Quando você ativa, aqui ó, ao ativar, você não, peraí. Ao ativar, os bandidos não conseguem abrir contas no seu nome. Por quê? Porque nem você vai conseguir abrir contas no seu nome. Nem você mesmo, tá? Nem você mesmo. Tá? Então, por isso que é tão seguro. Ah, Diogo, mas se eu precisar abrir conta, você vai lá e vai desativar. Você precisa abrir uma conta no seu nome? Se você precisa abrir conta no seu nome, você desativa essa proteção apenas no dia que irá abrir. E depois ativa novamente. Eu acho que agora ficou bem claro, né, gente? Acho que agora ficou bem claro. Ficou ou não ficou? Agora, o bandido não consegue desativar essa proteção. Por quê? Porque ele não tem a senha do Gov.